Então, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido um ótimo fim de ano. Então, vou voltar aqui para o nosso curso de Teoria Analítica dos Números. Então, hoje eu quero trazer para vocês um objeto de pesquisa que se chama o problema da discrepância de Erdos. Então, vou começar falando sobre a teoria da discrepância, sobre o que ela é. Então, a teoria da discrepância, ela pergunta o quão bem balanceada pode ser uma sequência de mais ou menos uns. Então, evidentemente que a noção de bem balanceado, né, é fundamental aqui. Então, quão bem balanceado é uma sequência de mais ou menos um vai depender da minha noção de bem balanceado que eu vou definir. Então, qual noção de bem balanceado que a gente define? Então, uma primeira noção, a gente pode supor que a nossa função f dos naturais no menos 1 e mais 1 satisfaz somatório sobre todos os y menor do que n menor ou igual do que x de f de n menor ou igual que uma constante c. Essa pode ser minha noção de bem balanceado, que é que os mais uns e os menos uns eles vão estar bem distribuídos e as somas parciais sobre qualquer intervalo vai cancelar. Nesse caso, essa noção de bem balanceado tem uma solução trivial, que é a solução Fn igual a menos 1 elevado a n mais 1, que é a sequência mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. Isso aqui satisfaz somatório de y menor do que n menor ou igual do que x de f de n menor ou igual do que 1 sempre. Então, essa noção de bem balanceados, pedir que as somas parciais ficam sempre limitadas, é uma noção que não é tão interessante, né? Não tivemos tantos problemas assim para resolver. Aí uma segunda noção que a gente pode pedir é pedir que sobre todas as progressões aritméticas a função fique bem balanceada. Mas nesse caso, isso é impossível pelo resultado de Van der Waerden, que diz o seguinte, basicamente o seguinte, Van der Waerden é um resultado de combinatória que diz o seguinte, ó, suponha que você pega os naturais e colore eles todos de azul ou vermelho. Então vão existir progressões aritméticas arbitrariamente longas de números que vão estar todos coloridos com uma cor só. Então você pode encontrar progressões aritméticas arbitrariamente longas digamos A mais R, A mais 2R, A mais K menos 1R, tal que F de A igual a F de A mais R igual
a f de A mais K menos 1R. Ou seja, quando a gente olha para essa soma parcial aqui, somatório de J igual a 0 TK menos 1 de f de A mais JR, nessa progressão aritmética aqui de tamanho K, a gente não tem nenhum cancelamento e essa soma aqui dá exatamente K. E eu posso fazer isso para qualquer K arbitrariamente grande. Então, essa noção de pedir que uma função seja bem distribuída sobre todas as progressões aritméticas é uma questão interessante e já tem solução, que é a solução do van der Waarden. Então, isso motivou o Erdős a considerar o seguinte problema, que a gente chama hoje de problema da discrepância de Erdős. Então, o problema da discrepância de Erdős pergunta se existe uma função f dos naturais no menos 1, 1, tal que a discrepância sobre todas as progressões aritméticas homogêneas. Progressão aritmética homogênea são todas que começam no zero. Sobre todas as progressões aritméticas homogêneas, o supremo sobre xd das somas parciais de n menor ou igual do que x de f de nd é menor do que infinito. Então, o problema da discrepância de Erdős pergunta se existe uma função f que é bem distribuída sobre todas as progressões aritméticas homogêneas, que são todas aquelas que começam no zero. Esse problema ele se tornou um dos problemas que estava na lista do Polymath em 2010, que é um grupo liderado pelo Terence Tao e pelo Gil Khalai, que eles colocaram um fórum na internet onde vários matemáticos de vários lugares do mundo contribuíam, certo? Foi um projeto experimental. E eu comecei a estudar no meu doutorado esse problema. E um ano depois que eu terminei meu doutorado, o Terence Tao resolveu em 2015. Então, o teorema do Tao. Se a gente tem uma função f dos naturais no menos 1 e 1, isso implica que o supremo sobre todas as progressões aritméticas homogêneas é igual a infinito. E um corolário disso é que se f é completamente... Então, deixa eu... Então, um corolário, se f é completamente multiplicativa, então, o supremo das somas parciais é igual a infinito. Por quê, né? Tá olhando aqui esse ND, quando f é completamente multiplicativa,
f de nd se torna f de n vezes f de d. Então, a gente fica só com as somas parciais no n e o f de d vai para frente do somatório. Então, tanto faz o valor f de d. Então, como corolário do teorema do tal, a gente tem que uma função completamente multiplicativa tem somas parciais ilimitadas. E para quem está interessado na solução do tal, na verdade, o problema da discrepância de Erdo se reduziu a funções completamente multiplicativas. De fato, para deduzir que todas as funções não necessariamente multiplicativas satisfazem somas parciais infinitas sobre as progressões aritméticas homogêneas, bastava checar na classe das funções completamente multiplicativas. Então, esse é um argumento bastante bonito usando a análise de Fourier discreta. E esse problema, por que esse problema da discrepância de Erdos é difícil? Foi bem difícil. É porque a gente tem o que a gente chama de quase contra-exemplos. Que são os caracteres de Dirichlet reais e não principais. Então, se Q é um caractere de Dirichlet real não principal, a gente tem que somatório de n menor ou igual do que x de Q de n. Lembrem lá da desigualdade de Polya-Vinogradov. Isso aqui é menor ou igual do que raiz de Q vezes log Q, onde Q módulo Q é caractere não principal. Então, se Q é um caractere módulo Q, lembra que Q de n é igual a zero se o maior divisor comum de nq é maior do que 1. E que é completamente multiplicativa. Então, o problema da discrepância do Erdos foi tão difícil porque a gente tem esses exemplos de funções completamente multiplicativas que zeram numa quantidade finita de primos e, portanto, vão zerar somente numa quantidade pequena de naturais, né, por ser completamente multiplicativa, e que tem somas parciais limitadas. Então, foi por isso que o problema da discrepância de Erdos foi tão difícil. Agora vamos falar sobre uma noção interessante, que é uma noção de distância entre funções multiplicativas. Distância entre funções multiplicativas. Então, dadas duas funções f e g multiplicativas, com valor absoluto menor ou igual do que 1, funções levando naturais nos complexos, vamos definir a distância, aqui entre aspas, porque não é realmente uma distância, a distância Tx entre f e g como sendo somatório de p menor ou igual do que x, p é primo, de 1 menos a parte real, de fp vezes g de p conjugado,
sobre P, tudo isso raiz quadrada. Então, essa noção de distância foi introduzida por Soundararajan e Granville, certo? E vamos definir uma distância, a gente definiu a distância até x, vamos definir a distância até infinito, ou seja, a distância de FG, vamos definir como sendo a distância de FG infinito, e vamos dizer, e diga que F pretende ser G, se a distância entre F e G é menor do que infinito. Então, olha só, uma função completamente multiplicativa, assumindo só valores mais ou menos 1, tem somas parciais ilimitadas. Mas quando a gente considera uma função somente multiplicativa, uma função multiplicativa, tirando completamente multiplicativo e tendo só multiplicativo, então a gente pode ter somas parciais limitadas. Por exemplo, f dos naturais menos 1 em 1, multiplicativa, que satisfaz f de 2 elevado a k igual a menos 1 para todo k maior ou igual do que 1, e f de p a k igual a 1 para todo p diferente de 2 e k maior ou igual do que 1. Então, considere essa função multiplicativa. Função que nas potências de 2 dá menos 1 e nas potências de todos os outros primos dá sempre 1. Que função multiplicativa é essa? Essa função multiplicativa é a função que gera a sequência 1, menos 1, 1, menos 1, 1 e menos 1, etc. Sequência periódica. E, portanto, essa função multiplicativa tem somas parciais limitadas. E outra coisa que o Tal deduziu no trabalho dele de 2015 foi uma classificação parcial das funções multiplicativas, nota que aqui eu estou falando só multiplicativas, que tem somas parciais limitadas. Então, teorema Tal, 2015. Seja f dos naturais em menos 1, 1, multiplicativa, satisfazendo somas parciais limitadas. Certo? Então, essas funções aqui, elas são parecidas com aquele exemplo. Então, f de 2 elevado a k é igual a menos 1 para todo k maior ou igual do que 1. E a distância de 1 a f é menor do que infinito. Certo? Então, o que dizia a distância? Ó? Eu tinha um somatório de p menor ou igual do que x, de 1 menos parte real de fp vezes gp.
Então, qual que seria a distância de f a 1? Seria a somatória de p menor ou igual do que x de 1 menos real fp. Mas como f real, seria 1 menos fp. Então, a distância de 1 a f ao quadrado, vamos dizer assim, vai ser igual ao somatório de p menor ou igual, aqui até x, p menor ou igual do que x, de 1 menos fp sobre p. Vou tirar esse x aqui. Certo? E essa distância aqui é menor do que infinito. O que significa, para essa soma convergir, nota que a soma do inverso dos primos diverge. Então, para essa soma convergir, 1 menos fp tem que ser zero na maior parte do tempo. Ou seja, os valores de fp tem que ser igual a 1 na maior parte do tempo. Então, isso lembra bastante o exemplo ali de cima, ó, onde f de 2 elevado a k era igual a menos 1 para todo k, e f nos outros primos era igual a 1. Então, a gente tem essa classificação das funções multiplicativas com somas parciais limitadas. Então, essa é uma classificação parcial, porque um ano depois, a gente teve o Alex Klurman deu uma classificação completa das somas parciais, das funções multiplicativas que têm somas parciais limitadas. Então, se f dos naturais menos 1 é multiplicativa e possui discrepância finita, então existe um m maior ou igual do que 1, tal que f de n mais m é igual a f de n para todo n natural, ou seja, a função é m periódica, e a soma no período soma zero. Então aqui a gente tem uma classificação completa das funções multiplicativas que assumem mais ou menos uns. E aí, voltando lá para os caracteres de Dirichlet, a gente tinha que os caracteres de Dirichlet, eles assumiam zeros com uma densidade positiva. Então, a questão aqui que eu quero colocar, a questão que me motivou a continuar estudando o problema da discrepância de Erdős, é a seguinte. Então, o que podemos dizer sobre funções multiplicativas assumindo zeros e mais ou menos 1 com densidade positiva. Ou seja, numa proporção positiva dos naturais n, a minha função f assume mais ou menos 1. Então, eu me interessei primeiramente para os inteiros livres de quadrados, né? Lembra que os inteiros livres de quadrados têm densidade 6 sobre π quadrado. Então, os inteiros livres de quadrados a gente tem o seguinte, ó. Então, dizemos que f é Möbius type
do tipo Möbius, né? Não vou traduzir aqui do inglês. Dizemos que f é Möbius type. Se f vai dos naturais -1, 0, 1. Nos primos, fp igual a mais ou menos 1. E nas potências de primos, maiores ou iguais que 2, f de p a k igual a 0. Se k maior ou igual do que 2. Então, são funções multiplicativas. Aqui faltou dizer que f é multiplicativa. Então, uma função f do Möbius type é uma função multiplicativa, que nos primos vale mais ou menos 1, e nas potências de primos vale 0. Potências maiores ou iguais do que 2. Então, as duas questões pelas quais eu me interessei foram as seguintes. Ó. Então, questão 1. Então, seja f Möbius type. Então, o que podemos dizer sobre o sup do x do somatório de n menor ou igual do que x de f de n sobre o supremo, né, das somas parciais, sobre a discrepância. E a questão 2 é quão pequena pode ser a discrepância Então, na questão 1, basicamente, eu quero saber se uma função do Möbius type tem somas parciais limitadas ou ilimitadas. E na questão 2, eu gostaria de fabricar exemplos com discrepância pequena. Certo? Então, eu vou dizer um pouquinho sobre funções do Möbius type, o que é conhecido na literatura. Então, na literatura tem o que a gente conhece como funções multiplicativas aleatórias. Que são funções Möbius type, tal que funções Möbius type, tal que nos primos f de p é igual a mais ou menos 1 com probabilidade meio. Então, eu estou aleatorizando a função multiplicativa. Esse modelo foi introduzido por Wintner em 1941 e ele provou que as somas parciais de uma função aleatória, multiplicativa aleatória, é menor do que x elevado a meio mais epsilon para todo o epsilon positivo. Isso quase certamente. Quase certamente significa com probabilidade 1. E ele também provou que as somas parciais de n menor ou igual do que x de fn não é
menor do que x elevado a meio menos epsilon para todo epsilon positivo. Então, a gente tem uma transição de fase no expoente meio. E depois, a gente teve o Erdős, que se interessou por esse problema. O Halas, eles melhoraram os teoremas de Wigner. Certo? E o recorde, até a data de hoje, é do Lau, do Tenenbaum e do Wu. Em 2013, eles mostraram que as somas parciais de uma função multiplicativa aleatória é menor do que a raiz quadrada de x vezes o log do log de x elevado a 2 mais epsilon para todo epsilon positivo quase certamente. E a gente teve um avanço na teoria dessas funções justamente no primeiro dia desse ano. A gente teve Adam Harper, em 1 de janeiro de 2021, ele colocou no archive o teorema que diz que as somas parciais de Fn não é menor do que a raiz de x vezes o log do log de x a 1/4 menos epsilon. Para todo epsilon positivo, isso quase certamente. E aí eu me interessei nesse problema, eu queria fabricar. Meu interesse nesse tipo de problema era não fabricar uma função aleatória, mas fabricar uma função determinística desse tipo que tenha cancelamento mais do que raiz quadrada. E eu consegui fazer isso em 2018. Então, eu consegui fazer isso em 2018. Eu mostrei o seguinte, ó. Existe F Möbius type tal que as somas parciais de n menor ou igual do que x de Fn é menor do que a raiz de x sobre a exponencial de c vezes aqui não é raiz de log de x, é c vezes log de x a 1/4 para alguma constante c. Então esse é um resultado determinístico. Eu consegui fabricar um exemplo que tem cancelamento mais do que a raiz quadrada. E além disso, assumindo a hipótese de Riemann, existe F Möbius type tal que as somas parciais é menor do que x elevado a 2/5 mais epsilon para todo epsilon positivo. Então, nota aqui que aqui quebrou totalmente a raiz quadrada, né? A barreira da raiz quadrada. Então, nota que 2/5 é menor que 2/4, que é igual a meio. Então, 2/5 é menor do que meio. Então, a gente quebrou aqui
a barreira da raiz quadrada. Certo? Então, isso aqui, esse resultado de 2018, ele era sobre a questão 2, ó. A questão 2 era quão pequena poderia ser a discrepância. Então, a pequena discrepância está em torno de algo menos que a raiz quadrada, para funções f do Möbius type. E agora sobre a questão 1, em 2019 eu provei o seguinte resultado. Então, se f é Möbius type, e possui somas parciais limitadas, então a distância, né, de Granville e Saundara-Lagrange lá da função entre f aqui é menor do que infinito para algum caractere real não principal, de condutor que coprima 6 e f de 2 que 2 igual a f de 3 que 3 que é igual a menos 1. Então, esse resultado eu anuncio ele desse jeito, mas ele é melhor entendido de outra forma. Se pelo menos uma dessas duas condições aqui não é satisfeita, se a distância de f aqui não é menor do que infinito, ou se ela não é finita, então a minha função f tem somas parciais limitadas. Certo? Então tem discrepância infinita. Agora, se a minha distância é finita e essa condição aqui é violada, f de 2 que 2 e f de 3 que 3, se pelo menos um deles não é igual a menos 1, então eu também tenho somas parciais limitadas. Então eu provei que a gente tem somas parciais limitadas numa grande parte dos casos. Faltou só eliminar essa possibilidade aqui, que é o f de 2 que 2 igual a f de 3 que 3, igual a menos 1. E isso me levou a conjecturar nesse mesmo artigo de que toda f de Möbius type tem discrepância infinita. E essa conjectura se tornou um teorema 3 meses depois que eu coloquei no archive esse resultado. Por Oleksiy Klurman, Cosmin Poarrata, Sasha Mangerel e Johnny Teravainen. Eles provaram que minha conjectura é verdadeira. Então, basicamente, o que eu vou fazer nos próximos vídeos, eu vou provar esse teorema de 2018, certo?
E esse teorema aqui de 2019, a gente precisa de muita tecnologia para provar esse resultado. Não sei se eu vou conseguir fazer nesse curso, eu vou tentar fazer esse resultado de 2019. Mas certamente o de 2018 eu vou conseguir fazer nos próximos vídeos. Então esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês. Um grande abraço a todos.